você que é cristão, com certeza sabe e espera o arrebatamento da igreja acontecer. Mas é preciso que nós saibamos o quão perto nós estamos desse evento, o quão perto nós estamos do arrebatamento da igreja. Se você quiser descobrir a proximidade desse acontecimento, assista esse vídeo até o final. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses a respeito desse dia e hora. Leia comigo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Note que o apóstolo Paulo é muito claro. A Bíblia nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com nosso Deus. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Mas você sabe que após o arrebatamento da igreja, que é o próximo evento na linha profética, acontecerá a 70ª semana do profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Observe que o profeta Daniel recebeu da parte de Deus a revelação que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Deus, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e selar a justiça eterna. Esse período de semanas é um período de 7 anos, de acordo com o Antigo Testamento. Nós estamos exatamente na 69ª semana. O arrebatamento da igreja deverá ocorrer e depois terá início a última semana, a 70ª semana de que falou o profeta Daniel, o período da grande tribulação, que é um período de 7 anos. Nesse período, haverá a reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém. O templo em que o anticristo, quando emergir no governo global, vai se assentar e vai profanar o templo. Vamos ler as passagens. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, observe, está falando do anticristo, está no lugar santo, ou seja, está no templo de Deus que será reconstruído em Jerusalém, o terceiro templo de Deus após o arrebatamento da igreja. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Observe que o Evangelho de Mateus diz de forma muito clara que o anticristo se assentará no templo de Deus e irá profaná-lo no período da grande tribulação, quando a igreja já tiver sido arrebatada e estiver então em curso a 70ª semana do profeta Daniel. O texto diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Qual será o lugar santo? O lugar santo será exatamente o terceiro templo de Deus reconstruído em Jerusalém. Observe ainda comigo o que diz o livro de Daniel e o livro de Tessalonicenses. Leia comigo. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário. Veja, está falando do anticristo. O anticristo profanará o santuário de Deus e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, os sacrifícios que o povo judeu vai oferecer no terceiro templo de Deus em Jerusalém, estabelecendo a abominação desoladora. O apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, também deixou de forma muito clara que o anticristo se assentará no terceiro templo de Deus em Jerusalém no período da grande tribulação e profanará o templo. Observe comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou seja, o anticristo, o filho da perdição. Agora observe essa parte final. O apóstolo Paulo deixa muito claro o que acontecerá, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Agora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
A passagem que nós acabamos de ler deixa de forma muito transparente que o anticristo, no período da grande tribulação, vai se assentar no templo de Deus, vai profanar o templo e vai querer parecer Deus. Antes de nós falarmos sobre o terceiro templo de Deus em Jerusalém, você deve saber que Israel possuiu até hoje 2 templos em toda a sua história. O primeiro templo foi construído no Monte Moriá, no leste de Jerusalém. Esse foi o local onde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. O templo foi construído durante o reinado de Salomão. A ordem para as fundações do templo foi dada pelo rei Davi no ano 1012 a.C. O templo foi construído no ano 1015 a.C. Ele foi também destruído no ano 586 a.C., exatamente 480 anos depois que Israel havia deixado o Egito. O segundo templo de Deus foi reconstruído após a destruição no primeiro, no ano 535 a.C., sob a orientação do rei Artaxerxes. Ele foi reconstruído exatamente no mesmo local onde havia sido construído o primeiro templo, no Monte Moriá, após Israel ter deixado o cativeiro na Babilônia. Ele foi reconstruído sob a orientação de Zorobabel. No ano 70 depois de Cristo, esse segundo templo de Deus foi destruído pelos romanos. Atualmente, em cima do Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício e onde estiveram situados os 2 templos de Deus que foram construídos e destruídos, há uma mesquita islâmica, a Mesquita de Omar, ou o Domo da Rocha. No centro da mesquita há uma rocha onde são feitos os sacrifícios pelo povo islâmico. Veja as imagens. Talvez você deve estar se perguntando o porquê nós falamos sobre a reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém e o que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja. Você sabe que a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém acontecerá no período da grande tribulação, no período de 7 anos em que o anticristo perseguirá aqueles que ficaram e não foram arrebatados. E o arrebatamento acontecerá antes desse período. Portanto, quanto mais perto, quanto mais próximo nós estivermos da reconstrução do terceiro templo, que acontecerá lá na grande tribulação, também significa dizer que mais perto estamos do arrebatamento. Se você quiser saber o quão próximo nós estamos desse evento do arrebatamento da igreja, você precisa olhar para Israel, que é o relógio de Deus. A reconstrução do terceiro templo, a proximidade da reconstrução do terceiro templo, que acontecerá na grande tribulação, indica o quão próximo estamos do tempo do arrebatamento. Assim, se você quiser saber a que hora nós estamos do arrebatamento, a que hora nós estamos do período da meia-noite, nós precisamos descobrir como está o andamento da reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém, pois é nesse período que o anticristo vai se assentar e haverá a maior perseguição da história contra cristãos e judeus em todo o mundo. Quanto mais próximo nós estivermos desse período, mais próximo nós estamos do arrebatamento. Como estão então os preparativos para a reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém? Pois eles certamente poderão nos indicar com precisão a também proximidade do arrebatamento. Há basicamente 2 institutos, 2 organismos que estão se empenhando e trabalhando para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Um deles são os fiéis do Monte do Templo, liderados por Gerson Salomão. O segundo é o Instituto do Templo, o famoso Instituto do Templo, liderado por Israel Ariel. Os 2 juntos já produziram quase os 102 utensílios necessários, de acordo com os padrões bíblicos e rabínicos do Antigo Testamento, para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Todos esses utensílios estão em exposição no centro turístico de Jerusalém, na parte da Cidade Velha. Você acabou de verificar que está tudo quase preparado para a reconstrução, para o início das obras de reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém. Mas ainda faltava um requisito muito importante. Um requisito sem o qual não se poderia iniciar as obras e concluir o terceiro templo de Deus em Jerusalém. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 19, qual era esse requisito. Leia comigo. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo:
Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue. Com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e sopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Observe mais uma vez a parte primeira dessa profecia descrita no livro de Números. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva. A novilha deverá ser ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Observe que, para a reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém, a profecia estabelecida no livro de Números diz que os judeus deveriam encontrar uma novilha ruiva, vermelha, sem mácula, sem mancha, uma novilha que não tenha sido posto jugo, para que então se possa fazer os sacrifícios dentro do templo. Essa novilha foi procurada pelos judeus, pelo povo judeu, por quase 2000 anos. Muitas nasceram, algumas foram especuladas, mas nenhuma até então tinha sido encontrada. Os judeus esperavam este último requisito para a reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém. Mas recentemente, no mês passado, o Instituto do Templo anunciou a chegada e o nascimento da novilha ruiva de acordo com o livro de Números. Veja comigo as matérias. O templo de Deus em Jerusalém, profetizada pelo profeta Daniel, pelo apóstolo Paulo, onde o anticristo vai se assentar nele, profanar o santuário e se proclamar o próprio Deus, deverá acontecer e estar pronta até a metade e o final do período da grande tribulação. Pois é o período em que o anticristo vai profanar o santuário, vai romper a aliança com Israel. Isso significa dizer que se já estamos com todos os preparativos finalizados para a reconstrução do terceiro templo, se a profecia do livro de Números se cumpriu bem diante dos nossos olhos, isso, obviamente, também nos quer trazer um sinal de que Jesus Cristo está voltando.